Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 5 do curso teológico do Bethlehem. Vamos agora à página 41 do nosso livro, Anabatistas perseguidos em Madrid. Bom, o ano eu sempre coloco um ano de referência para vocês. Nós estamos no ano de 1682, cerca de 160 anos depois do início da reforma de Lutero. Foi lá em 1517, 1521. Então, vamos botar aí cerca de 160 anos. E o que nós observamos é que nesse período na Europa, a perseguição ainda continua ativa. Tá bom? E principalmente a região de Madrid, lembre-se, é uma região da Espanha. Você já deve ter ouvido falar que aquela região da Espanha e de Portugal, eles foram dominados pelos muçulmanos desde os anos 800 até o ano 1492. E quando os muçulmanos estavam dominando aquela região, não tinha perseguição aos anabatistas, né? Os muçulmanos davam liberdade de religião a todos. Mas os católicos tinham recuperado essa região desde 1492. Eles expulsaram de vez os muçulmanos da região da Península Ibérica. Ok? E a partir disso a Inquisição começou a caçar e perseguir anabatistas, tá bom? Bom, a história que eu coloquei aí para vocês é uma história extraída do Livro dos Mártires, de John Foxe. É um livro que eu recomendo a vocês porque ele descreve até a tortura, os instrumentos que estão sendo colocados nas pessoas, pessoas que sobreviveram e estão dando testemunhos, e são textos longos. Eu retiro alguns pontos para poder colocar aqui para vocês, mas é um livro que eu recomendo que vocês leiam, tá bom? Pois bem, vejam como ele descreve essa matança, então, no ano 1682, na região da Espanha, em Madrid. Ele diz: na Inquisição, uma defesa vale bem pouco para um preso, porque uma mera suspeita é considerada como suficiente causa de condenação. E quanto maior seja a sua riqueza, tanto maior o seu perigo. Né? Ou seja, a pessoa que tinha, às vezes, bens financeiros, ele poderia sofrer acusação. Foi o caso do empresário, homem dono de terras, que se converteu ao cristianismo, chamado Pedro Valdo. Né? Começou a ser perseguido por conta disso. Ele prossegue: o que se segue é um relato de um auto de fé. Lembrando, o auto de fé era o julgamento que a Igreja Católica fazia. Ok? Pessoas que eram acusadas de heresia, normalmente igrejas anabatistas, então eles pegavam num grupo de 100 pessoas, eles sabiam que eles tinham pegado ali uns 30 que eram anabatistas, os outros era só exigido que eles reconhecessem que adorasse o demônio, adorava o demônio, ele era solto, né? Fazia uma purificação nele, ele era solto. Só que o anabatista nunca ia aceitar isso. Então é isso que vai acontecer aqui nesse momento que ele está relatando, né? Então esse auto de fé foi executado em Madrid no ano de 1682. Teve lugar a 30 de maio. Os oficiais da Inquisição, precedidos por trombetas, tímbales e sua bandeira, desfilaram a cavalo até o lugar da Praça Maior, onde fizeram a proclamação de que o 30 de junho se executaria sentença contra os presos. Ou seja, os católicos faziam isso como um grande espetáculo, né? Ele prossegue: destes prisioneiros seriam queimados 20 homens e mulheres, e um maometano renegado. Que seria isso? Aquela região foi dominada pelos maometanos. Lembre-se, maometano, islâmico, é o mesmo significado, está descrevendo a mesma religião. Provavelmente o maometano, então, que se converteu ao cristianismo, ao anabatismo,
e ele está sendo morto também pelo católico, né? Então seriam 20 homens e mulheres e um maometano que renegou a religião maometana e se tornou, na visão dos católicos, herege. Também tinham 50 judeus, homens e mulheres, que nunca antes tinham sido encarcerados e, arrependidos de seus crimes, foram sentenciados a um longo confinamento e a portar uma coroa amarela. Então, veja, tinha dois grupos sendo julgados, né? Os judeus, homens e mulheres, tá ok? Diz ali que eles se arrependeram de seus crimes. Infelizmente, isso aconteceu também na história de Israel, irmãos. Quando nós estudamos a história de Israel, vocês devem ter ouvido falar, aqui no Brasil mesmo, os judeus, eles eram obrigados a aceitar o catolicismo, e mesmo assim eles não eram chamados nem de católicos, nem de cristãos. Eles eram chamados de cristãos novos. Tá bom? Uma coisa bem horrível. Então diz que esses judeus, homens e mulheres, arrependidos de seus crimes, foram sentenciados a um longo confinamento e a portar uma coroa amarela. Eu já até pesquisei sobre se seria algum simbolismo, mas provavelmente fizeram aquilo como um sarcasmo, né, contra os judeus. Pois bem, mas os outros que seriam hereges, aí no caso anabatistas, né, eles seriam queimados vivos, tá bom? O historiador prossegue. Toda a corte da Espanha estava presente. O grande trono do inquisidor foi situado numa espécie de estrado. Então veja, irmãos, isso aqui também era imposto aos reis. Tá bom? Isso era imposto aos reis. O que a Bíblia diz é que essa falsa religião, que está manifestada tanto entre os católicos e protestantes, que estavam matando, essa falsa religião, ela estava assentada, até hoje está assentada sobre os reis. A profecia diz que ela estará assentada sobre o reino do anticristo durante a grande tribulação, até que o anticristo resolve destruir ela. Okay? É isso que está profetizado. Então esses reis, eles na verdade eles eram uma vítima dessa religião, porque a religião dizia que eles tinham que estar ali, tá bom? Para presenciar a morte daqueles hereges, e eles tinham que concordar, porque tudo aquilo fazia parte das alianças, né, da Igreja Católica com os reis. Tem história de jovens príncipes que começaram a lutar contra a Inquisição, e que a história diz que os jesuítas deram um jeito de difamar ele. O moço acabou morto pelo próprio pai. Bom, por quê? O moço era contra essas execuções, né? Então, olha, toda a corte da Espanha, e aí também os reis católicos estavam lá, tá ok? E o inquisidor, o homem que normalmente era franciscano ou domiciano. Por quê? Porque São Francisco de Assis foi um dos maiores inquisidores que existiu. E esse Papa aí resolveu homenagear ele, né? O comentário prossegue, o historiador prossegue. Entre os que seriam queimados, encontrava-se uma jovem judia de deliciosa formosura, de somente 17 anos. Encontrando-se, olha só essa história que ele vai contar, irmãos. Encontrando-se ao mesmo lado do patíbulo em que estava a rainha, dirigiu-se a ela com a esperança de conseguir o perdão com as seguintes patéticas palavras: grande rainha, não me será a vossa régia presença de algum serviço em minha desgraçada condição? Tende compaixão de minha juventude e considerai que estou a ponto de morrer por uma religião na qual fui ensinada desde a minha mais tenra infância. Sua Majestade parecia compadecer-se muito de sua angústia, porém desviou seu olhar, porque, preste atenção, irmãos, não se atrevia a dizer uma palavra em favor de uma pessoa que tinha sido declarada herege. Porque se o príncipe quisesse defender ele, ele era declarado herege também. Então a Igreja Católica declarava herege e dizia: tem que matar, porque eles são muito perigosos. E normalmente eles queriam queimar, porque eles diziam: se enterrar no solo, eles trazem doença. Então tem que queimar essas pessoas. Então veja, a rainha vê uma moça, uma jovem, está fazendo um pedido
pense na minha juventude, eu vou morrer só por causa dessa religião que eu trago desde a minha infância. Só que ela não pode declarar uma defesa à moça, não pode dar um perdão a uma pessoa que a Igreja Católica tinha acusado de heresia. Então, é o que? A besta, ou seja, o poder político, ele é dominado pela falsa religião, pela Babilônia apocalíptica. O historiador prossegue. Agora começou a missa, em meio da qual o sacerdote acudiu desde o altar. Ficou perto do patíbulo e sentou numa cadeira disposta para ele. Então o grande inquisidor desceu desde o anfiteatro, vestido com sua capa e com uma mitra na cabeça. Depois de inclinar-se diante do altar, se dirigiu até ao palco do rei e subiu a ele, assistido por alguns dos oficiais, levando uma cruz e também os evangelhos. Ok? Então ele está levando uma cruz e os evangelhos. E com um livro contendo um juramento mediante o qual os reis da Espanha se obrigavam a proteger a fé católica, a extirpar os hereges e a sustentar com todo o seu poder as atuações e os decretos da Inquisição. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Por que a Espanha era tão comprometida com o catolicismo? Olha, nós estamos estudando o ano de 1682. Haviam se passado 190 anos que os católicos conseguiram se livrar dos islâmicos, expulsar os islâmicos da Europa. Como que eles fizeram isso? Eles pediram ajuda aos judeus, pediram empréstimo aos judeus, porque você financiar um exército é caríssimo, né? Então foram se endividando com os judeus, foram se endividando, sabe, 200 anos atrás, 190, 200 anos atrás, foram se endividando com os judeus. Quando eles venceram a guerra, eles fizeram um acordo com o Papa decretou os judeus como sem direito à pátria na Espanha, como assassinos de Cristo, e assim os judeus foram expulsos da Espanha, e assim os reis então se livraram daquela dívida que eles tinham com os judeus, tá ok? Então a Igreja Católica entrou apoiando a coroa espanhola para ela se livrar daquela dívida com os judeus. Olha, eu apoio vocês, eu vou colocar eles como assassinos de Cristo, vocês expulsam eles daí, e aí vocês não têm que pagar dívida nenhuma. Um tataravô do Silvio Santos foi expulso, o Silvio Santos conta essa história, tá no YouTube, né? Bom, e agora, 200 anos depois, 190 anos depois, o homem está trazendo um livro, né? E dizendo, olha, vocês estão comprometidos conosco a matar esses hereges, esses anabatistas, né? Tá bom? E prossegue. Um juramento semelhante foi tomado dos conselheiros e de toda a Assembleia. A missa começou às 12 do meio-dia e não acabou até às 9 da noite, alargada por uma proclamação das sentenças de vários criminosos, que tinham sido já pronunciadas por separado em alta voz, uma após outra. Olha, irmãos, né, desde o meio-dia, às 12 do meio-dia, até às 21 horas, até às 9 horas da noite. Okay. Esses cristãos, uma pausa aqui para explicar a vocês, esses cristãos, irmãos, estavam ali num estado lastimável. Não? Estavam presos há dias, sendo torturados. Alguns não suportavam a tortura e morriam. Okay? Então estavam sendo torturados há dias, deixavam sem alimento também por vários dias. Em alguns eles ainda colocavam máscaras de ferro, instrumentos para a pessoa não conseguir falar, que chamavam de forquilha do herege, que travava a boca da pessoa para ela não falar. Então os cristãos estavam ali sofrendo já há muitos dias, tá bom? Num estado lastimável. Eu comento. Os reis eram reféns da Igreja Católica. Como diz o Apocalipse, a mulher está sentada sobre a besta. A falsa religião está sentada sobre o poder político. Né? Ou seja, é exatamente isso que nós estamos vendo aqui, é exatamente isso que está sendo descrito. Tá, ok? Então a missa
continuando aí no final da página 41, né? A missa, vamos dizer, que dura desde o meio-dia até as 9 horas da noite, ok? Pois bem, o historiador prossegue, né? Agora na página 42. Depois disto, seguiu-se a queima dos 21 homens e mulheres, cujo valor nessa horrenda morte foi verdadeiramente assombroso. O rei, por sua situação perto dos condenados, pôde ouvir muito bem seus estertores. Uma pausa aqui, estertores enquanto morria. O que é isso? Estertores, pensa numa pessoa que ela está com uma grave doença pulmonar e você vê a pessoa naquele estado tentando respirar e com uma tosse que já não tem força. Mas por quê? Estavam sendo queimados. Toda aquela fumaça, além da dor, né, daquelas queimaduras, tinha toda aquela fumaça sufocando ela. Então, estertores significa isso, uma respiração rouca, uma tosse rouca, tá bom? Que eles, então, eles com dificuldade para respirar e o rei, ele ouvia esse barulho das pessoas. Isso é algo que, humanamente falando, isso faz muito mal para a pessoa. Por isso que diz a história que o filho desse rei aí mesmo vai ter momento que ele vai se pôr contra, não se pôr contra essas mortes, porque esse ódio não é humano, irmãos. Ah, não, era uma religião que estava só fazendo algo errado num determinado momento. Não é. Esse ódio não é humano. Você queimar pessoas que já estavam ali com torturas há dias, ok? Então, esse ódio não é humano. E ele continua, né? Então, o rei podia ouvir esses estertores enquanto morriam. Não obstante, não pôde ausentar-se desta terrível cena, porquanto era considerado um dever religioso, e porquanto seu juramento de coroação o obrigava a dar sanção com sua presença a todos os atos do tribunal. Veja quando eu digo que a besta, ou seja, os poderes políticos do mundo, eles são vítimas dessa falsa religião. É assim que o Apocalipse coloca.